Alguns anos atrás, um consultor financeiro chamado Mitchell foi convidado para um jantar na casa de um de seus clientes mais ricos. O cliente, um homem de 71 anos chamado Harold, havia construído uma empresa de manufatura ao longo de 40 anos e a vendido por $34 milhões. Seu patrimônio líquido, incluindo imóveis, investimentos e outros ativos, ultrapassava os $42 milhões. Mitchell chegou esperando algo impressionante. Talvez uma propriedade murada, funcionários, o tipo de casa que anuncia riqueza antes mesmo de se chegar à porta da frente. Em vez disso, ele entrou na garagem de uma casa em estilo colonial de 4 quartos, bem cuidada, mas totalmente comum em um subúrbio de classe média nos arredores de Cleveland. A casa valia talvez $450 mil. O próprio Harold abriu a porta, vestindo uma camisa de flanela e calças caqui. Sua esposa estava na cozinha terminando o jantar. Não havia chefe de cozinha, nenhuma governanta à vista, nenhuma ostentação. Durante o jantar, Mitchell notou detalhes que o surpreenderam. Os móveis eram antiquados, não antigos ou valiosos, apenas velhos. Harold mencionou que eles tinham o mesmo conjunto de sala de jantar há 28 anos. A televisão na sala de estar era um modelo de 42 polegadas, que devia ter pelo menos 8 anos. Os carros na garagem eram um Honda CR-V, 2021 Toyota Camry, 2018. A certa altura, a esposa de Harold ofereceu uma bebida a Mitchell. Ela se desculpou por terem apenas água da torneira, alguns refrigerantes e um pouco de cerveja, mas não água engarrafada. Harold brincou dizendo que nunca entendeu por que pagar por algo que sai de graça da torneira. Mais tarde, Harold mencionou que precisava comprar um pouco de ibuprofeno no caminho de volta do golfe no dia seguinte. Sua esposa o lembrou de comprar o de marca própria. Não adivinhou, mesmo remédio, disse ela, pela metade do preço. Mitchell foi embora naquela noite repensando tudo o que achava que sabia sobre pessoas ricas. Harold não estava encenando frugalidade. Ele não era mesquinho de uma forma que diminuísse sua qualidade de vida. Ele simplesmente tinha princípios profundamente enraizados sobre no que valia a pena gastar dinheiro e no que não valia. Esses princípios faziam parte de como ele havia construído sua riqueza desde o início. A venda de sua empresa não os havia mudado. As coisas que Harold se recusava a comprar não eram as coisas que a maioria das pessoas esperaria. Ele não morava em uma casa pequena porque não podia pagar por uma mansão. Ele morava naquela casa porque uma mansão significaria pagar por um espaço que ele não usava, por uma manutenção de que não precisava e por impostos imobiliários que não serviam a nenhum propósito. Suas recusas não eram sobre privação, eram sobre clareza. É isso que a maioria das pessoas entende mal sobre as pessoas ricas e seus gastos. A suposição é que as pessoas ricas compram o que querem porque podem pagar. A realidade é quase o oposto. As pessoas ricas tornam-se ricas, em parte, porque desenvolvem uma compreensão diferenciada do que realmente vale a pena comprar e do que é desperdício de dinheiro, independentemente de quanto se tenha. A riqueza delas não as tornou frugais. Sua frugalidade, aplicada de forma consistente ao longo de décadas, ajudou a torná-las ricas. E a venda de uma empresa ou o alcance de um determinado patrimônio líquido não muda esses instintos de repente. Hoje, vou guiá-lo por 12 coisas que as pessoas ricas se recusam consistentemente a comprar. Estas não são as respostas óbvias que você esperaria, como carros caros ou roupas de grife. Isso é discutido o tempo todo. O que vou lhe mostrar são as recusas menos óbvias, as categorias de gastos nas quais as pessoas ricas divergem dos consumidores médios de uma forma que parece pequena, mas que se soma a diferenças significativas de riqueza ao longo do tempo. Entender essas recusas não apenas o ajudará a economizar dinheiro, mas revelará uma maneira fundamentalmente diferente de avaliar as compras, uma estrutura que as pessoas ricas aplicam automaticamente, mas que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Antes de entrar nos pontos específicos,
Deixe-me apresentar a base de pesquisa que explica por que os padrões de gastos das pessoas ricas diferem tão drasticamente do que a maioria das pessoas supõe. Thomas Stanley passou sua carreira estudando milionários em toda a América. Sua pesquisa revelou consistentemente que a maioria dos milionários são o que ele chamou de PAWS, Prodigious Accumulators of Wealth, acumuladores prodigiosos de riqueza, e não consumidores de alta renda e propensos ao consumo. Sua característica definidora não era ganhar mais, era reter mais do que ganhavam, por meio de milhares de pequenas decisões que se somavam ao longo de décadas. Um estudo da Ramsey Solutions, de 2025, entrevistou mais de 10 mil milionários e descobriu que 94% ainda vivem com menos do que ganham. Não porque precisam, mas porque os hábitos que construíram sua riqueza se tornaram parte de sua identidade. Os padrões de gastos não mudam de repente quando o patrimônio líquido ultrapassa um determinado limite. A pesquisa revela algo contraintuitivo. As pessoas ricas não estão mais dispostas a gastar dinheiro com tudo. Elas são mais seletivas com o que gastam. Elas investem agressivamente em coisas que oferecem valor real e recusam-se quase automaticamente a gastar com coisas que não oferecem. Essa seletividade é a principal descoberta. Os consumidores médios avaliam as compras perguntando: posso pagar por isso? As pessoas ricas avaliam as compras perguntando: vale a pena? As perguntas soam semelhantes. Elas levam a resultados drasticamente diferentes. Uma pessoa que pergunta: posso pagar por isso? Comprará quase tudo que couber em seu orçamento. Uma pessoa que pergunta: vale a pena? Rejeitará muitas compras que cabem em seu orçamento porque o valor não justifica o custo. Ao longo de uma vida, a diferença entre essas duas perguntas cria lacunas de centenas de milhares de dólares. Deixe-me mostrar onde essas lacunas ocorrem. Garantias estendidas e planos de proteção. Quando pessoas ricas compram eletrônicos, eletrodomésticos ou veículos, elas rejeitam a garantia estendida quase que invariavelmente. Isso parece contraintuitivo. Se você pode pagar pela proteção, por que não comprar paz de espírito? Porque a matemática não fecha. As garantias estendidas são calculadas para serem lucrativas para a empresa que as vende. Isso significa que os consumidores, em média, pagam mais em prêmios de garantia do que recebem em reparos. A empresa está apostando que você não precisará de cobertura. Se eles perdessem essa aposta constantemente, parariam de oferecer garantias. Pesquisas da Consumer Reports revelaram que as garantias estendidas raramente valem o custo. Apenas cerca de 20% dos produtos cobertos por garantias estendidas precisam ser consertados durante o período de extensão. O custo médio de reparo, quando algo quebra, costuma ser comparável ou inferior ao custo da garantia. As pessoas ricas entendem essa matemática intuitivamente. Em vez disso, elas fazem o seu próprio seguro. Em vez de pagar $200 por uma garantia em um aparelho de $1.000, elas abrem mão da garantia e arcam diretamente com os custos de reparo caso algo quebre. Ao longo de uma vida inteira de compras, elas ficam em uma situação muito melhor com isso. O valor economizado em uma única garantia parece trivial, mas uma família que recusa todas as garantias estendidas oferecidas ao longo de 40 anos economiza milhares de dólares em prêmios, pagando apenas pela pequena porcentagem de reparos que realmente se tornam necessários. Harold, o fabricante com $42 milhões do início deste roteiro, disse a Mitchell que não comprava uma garantia estendida há mais de 30 anos. Ele estimou a economia ao longo da vida em algo entre $15 mil e $20 mil, levando em conta os poucos reparos que pagou do próprio bolso. Medicamentos de marca e produtos domésticos básicos. As pessoas ricas compram desproporcionalmente medicamentos genéricos, produtos domésticos de marcas próprias e marcas brancas. Isso surpreende as pessoas que presumem que a riqueza está correlacionada com a lealdade à marca. Muitas vezes, o oposto é verdadeiro. As pessoas ricas têm maior probabilidade de entender que os sobrepreços das marcas frequentemente compram mais marketing do que qualidade. AFD. A
exige que os medicamentos genéricos contenham os mesmos princípios ativos nas mesmas concentrações que os medicamentos de marca. Um frasco com 200 comprimidos de ibuprofeno genérico custa cerca de $8. A mesma quantidade de Advil custa de $18 a $22. As pílulas são quimicamente idênticas. O mesmo padrão se aplica aos alimentos básicos. Cereais, produtos de limpeza, pilhas e itens de despensa de marcas próprias são frequentemente fabricados nas mesmas instalações que seus equivalentes de marca. A diferença de preço é puramente um prêmio de marketing. Uma família que muda de produtos de marca para marcas próprias, em todas as categorias onde a qualidade é equivalente, economiza cerca de $2.000 a $4.000 anualmente. Ao longo de 30 anos, isso representa uma diferença de gastos de $60.000 a $120.000. Com um retorno de 7%, as economias somam mais de $200.000. A esposa de Harold não estava sendo mesquinha quando o lembrou de comprar o ibuprofeno de marca própria. Ela estava aplicando a mesma análise de custo-benefício que havia aplicado a milhares de compras ao longo de décadas. O efeito cumulativo dessas análises foi uma das razões pelas quais eles tinham $42 milhões em vez de 40 milhões. Primeiras edições de tudo. Quando um novo modelo de carro é lançado, um novo telefone chega ao mercado ou uma nova linha de eletrodomésticos estreia, as pessoas ricas raramente compram no primeiro ano. Essa contenção serve a 2 propósitos. Primeiro, os produtos no primeiro ano costumam ter falhas não descobertas que são corrigidas em versões posteriores. O primeiro ano modelo de uma nova geração de carros frequentemente tem recalls, falhas de software e problemas de qualidade que não ocorrem mais no segundo ou terceiro ano. Os primeiros compradores pagam o preço integral para testar os produtos em versão beta para o fabricante. Segundo, os preços no primeiro ano refletem a demanda máxima. Os preços caem significativamente nos anos seguintes, à medida que a empolgação inicial diminui e a concorrência aumenta. A pessoa que espera 18 meses pelo mesmo produto costuma pagar de 20% a 40% menos do que o primeiro comprador. As pessoas ricas entendem que a paciência é um ativo financeiro. A satisfação de ser o primeiro a ter algo custa dinheiro. Esse custo raramente oferece um valor correspondente. Quando a Apple lança um novo iPhone, as pessoas ricas esperam desproporcionalmente um ano e compram a geração anterior com desconto. Quando as montadoras introduzem modelos redesenhados, as pessoas ricas costumam comprar o último ano da geração que está saindo de linha, que as concessionárias oferecem com grandes descontos para limpar o estoque. A economia por compra pode variar de $500 a $5.000. Multiplicado pelas dezenas de compras maiores feitas ao longo da vida, esse padrão leva a uma preservação significativa da riqueza. Combustível premium, quando o carro não precisa. Essa recusa mostra como as pessoas ricas pensam sobre especificações em comparação com o marketing. A maioria dos veículos é projetada para funcionar com gasolina comum de 87 octanas. O manual do proprietário especifica gasolina comum. O motor é ajustado para gasolina comum. O combustível premium oferece 0 benefício de desempenho e 0 benefício de proteção para esses veículos. No entanto, milhões de americanos abastecem com combustível premium carros que não precisam dele, pagando de 40 a 60 centavos a mais por galão. Eles acreditam que premium significa melhor. Eles internalizaram o marketing que associa uma maior octanagem a uma maior qualidade. As pessoas ricas leem o manual. Se o manual especifica gasolina comum, elas compram gasolina comum. Os 40 centavos por galão economizados em um tanque de 15 galões representam $6. Para alguém que abastece semanalmente, isso representa $312 anuais. Ao longo de 10 anos de propriedade do veículo, são $3.120 em um único carro, por um combustível que não trouxe nenhum benefício. O padrão se estende além do combustível. As pessoas ricas não pagam a mais por versões premium de produtos se a versão padrão atende às suas necessidades reais. Elas avaliam o que precisam e compram de acordo com essa especificação. Não há opção mais cara disponível.
Água engarrafada como compra regular. Famílias ricas usam desproporcionalmente água da torneira filtrada, em vez de comprar água engarrafada para consumo diário. Isso parece trivial. Um fardo de água custa de 6 a 8 dólares, mas os gastos cumulativos se somam rapidamente para famílias que dependem da água engarrafada como sua principal fonte de hidratação. Uma família de 4 pessoas que consome a ingestão diária recomendada de água inteiramente de garrafas gastaria cerca de 1.500 a 2.000 dólares anualmente. Um sistema de filtragem de água de alta qualidade custa de 150 a 400 dólares para comprar e talvez de 50 a 100 dólares anuais para filtros de reposição. A economia ao longo da vida ao mudar para água filtrada excede facilmente os 30 mil dólares para uma família típica. Esse dinheiro, investido por 30 anos com um retorno de 7%, transforma-se em cerca de 90 mil dólares. Além da matemática, as pessoas ricas reconhecem que a água engarrafada é, em grande parte, uma preferência criada artificialmente. A água da torneira municipal na maioria das cidades americanas atende ou excede os padrões de segurança da EPA. Um filtro simples cuida do sabor e de quaisquer impurezas restantes. O produto comprado é conveniência e marketing, não uma água significativamente diferente. A piada de Harold sobre pagar por algo que sai da torneira não era apenas humor. Era um reflexo de como ele havia avaliado a compra e a considerado inadequada. Produtos financeiros com altas taxas. Essa recusa é uma das mais consequentes desta lista e separa as pessoas ricas das pessoas de alta renda que nunca constroem riqueza. As pessoas ricas evitam fundos mútuos administrados ativamente com índices de despesa superiores a 1%. Elas evitam seguros de vida inteira comercializados como veículos de investimento. Elas evitam anuidades com altas taxas de resgate e custos ocultos. Elas evitam consultores financeiros que cobram taxas percentuais sobre os ativos sob gestão quando há alternativas de taxa fixa. A matemática das taxas é devastadora. Uma taxa anual de 1% sobre um portfólio de 500 mil dólares equivale a 5 mil dólares por ano. Ao longo de 30 anos, presumindo que o portfólio cresça, as taxas cumulativas ultrapassam os 400 mil dólares. Mais importante ainda, o dinheiro pago em taxas não rende juros compostos. O portfólio que teria crescido para 2,4 milhões de dólares cresce, em vez disso, para 1,9 milhão de dólares. A diferença não são apenas as taxas, é o crescimento que essas taxas teriam gerado. A pesquisa mostra consistentemente que os fundos de índice de baixo custo superam os fundos administrados ativamente por longos períodos, exatamente porque as taxas representam um peso constante, que é quase impossível de compensar, por meio de uma seleção superior de ações. As pessoas ricas sabem disso. Elas investem em fundos de índice de baixo custo, com índices de despesas de 0,03 a 0,2%. Elas usam consultores pagos apenas por honorários que cobram taxas fixas ou por hora, em vez de taxas percentuais de gestão de patrimônio. A diferença nas taxas parece pequena como porcentagem. Ao longo de uma carreira de investimentos de 40 anos, ela se soma a centenas de milhares de dólares que permanecem em seu portfólio ou fluem para empresas de serviços financeiros, timeshare e assinaturas de clubes de férias. As pessoas ricas evitam o timeshare quase que invariavelmente, e aquelas que acidentalmente adquiriram um por meio de táticas de vendas agressivas costumam pagar para sair do contrato. As ofertas de timeshare são comercializadas como alternativas financeiras inteligentes a estadias em hotéis. A matemática apresentada nas apresentações de vendas parece convincente, mas a economia real é terrível. Um timeshare típico custa de 20 mil a 40 mil dólares adiantados, mais taxas anuais de manutenção de 1.000 a 2.000 dólares, que aumentam com o tempo. O proprietário recebe uma semana de férias por ano em uma propriedade específica, ou pontos que, teoricamente, oferecem flexibilidade. Pelo mesmo dinheiro, essa pessoa poderia tirar férias de luxo todos os anos durante décadas, sem os custos iniciais,
sem as taxas de manutenção e sem a total falta de liquidez de um ativo que é quase impossível de vender. As ofertas de timeshare basicamente não têm valor de revenda. O mercado secundário está inundado de proprietários tentando simplesmente doar seu timeshare para escapar das taxas de manutenção. Existem empresas que existem especificamente para ajudar as pessoas a sair de contratos de timeshare e que cobram milhares de dólares por esse serviço. As pessoas ricas reconhecem que o timeshare é consumo disfarçado de investimento. As táticas de vendas agressivas usadas para vendê-los são um sinal de alerta de que o produto não resiste a uma avaliação racional. Bilhetes de loteria e jogos de azar como entretenimento. As pessoas ricas entendem o valor esperado de uma forma que torna os bilhetes de loteria matematicamente insuportáveis. O retorno esperado de um bilhete de loteria é de menos 50% ou pior. Para cada dólar gasto, o retorno esperado é de cerca de 40 a 50 centavos. Nenhuma análise racional apoia a compra. O contra-argumento é sempre o mesmo. Alguém tem que ganhar, pode ser eu. Mas as pessoas ricas pensam em probabilidades em vez de possibilidades. A probabilidade de ganhar um grande prêmio de loteria é de cerca de 1 em 300 milhões. É mais provável ser atingido por um raio 2 vezes. A família americana média gasta cerca de 650 dólares anualmente em bilhetes de loteria. Em famílias de baixa renda, o número é ainda maior. Esses 650 dólares, investidos anualmente com um retorno de 7% ao longo de 30 anos, transformam-se em cerca de 66 mil dólares. As pessoas ricas redirecionam esses gastos para ativos que têm valores esperados positivos em vez de negativos. A loteria parece um investimento na esperança. Na verdade, é um investimento na certeza matemática da perda. O preço integral para tudo o que é negociável. As pessoas ricas negociam em situações nas quais os consumidores médios aceitam o preço estipulado sem questionar. Elas negociam na compra de carros, grandes eletrodomésticos, móveis, joias, contratos de serviço, contas médicas e pacotes de TV a cabo. Elas pedem descontos em assinaturas anuais. Elas exigem a isenção de taxas em contas financeiras. Elas fazem contrapropostas para tudo, desde a compra de uma casa até orçamentos de prestadores de serviços. Pesquisas mostram que as pessoas que negociam consistentemente pagam de 10 a 20% menos por bens e serviços negociáveis do que as pessoas que aceitam as primeiras ofertas. Na compra de um carro, isso representa de 3 mil a 8 mil dólares. Na compra de uma casa, isso representa potencialmente de 20 mil a 50 mil dólares. As economias de uma vida inteira de negociações excedem facilmente os 100 mil dólares. E ao contrário dos cortes de custos, que exigem privações constantes, uma negociação é uma conversa única que traz economias duradouras em cada compra. As pessoas ricas não negociam porque precisam economizar dinheiro, mas porque reconhecem que a aceitação de preços inflacionados é voluntária. A etiqueta de preço é uma posição inicial, não uma resposta final. Móveis novos, quando há opções usadas de alta qualidade. As pessoas ricas compram desproporcionalmente móveis usados, itens de vendas de espólios e peças antigas em vez de móveis novos de lojas de varejo. Isso parece retrógrado. Certamente as pessoas ricas podem pagar por móveis novos. Elas podem. Elas decidem não o fazer porque a relação custo-benefício dos móveis novos é terrível. Um sofá de canto novo custa de 3 mil a 8 mil dólares no varejo. Um sofá de canto de qualidade comparável, levemente usado, é vendido em mercados de revenda por 500 a 1.500 dólares. A peça usada pode, na verdade, ser de qualidade superior, já que os móveis mais antigos costumavam ser construídos com materiais e artesanato melhores do que as peças contemporâneas do mercado de massa. A depreciação dos móveis é imediata e severa. No momento em que você recebe a entrega, uma peça nova perde de 30% a 50% de seu valor. Comprar usado significa que outra pessoa arcou com essa depreciação.
As pessoas ricas também reconhecem que a qualidade dos móveis em muitas categorias atingiu o pico décadas atrás. Uma cômoda de madeira maciça das décadas de 1960 ou 70 é frequentemente mais bem construída do que uma cômoda de aglomerado de 2025. A economia em uma casa inteira cheia de móveis chega facilmente a 20 mil a 40 mil dólares, em comparação com a compra de tudo novo. Esse dinheiro, investido em vez de gasto em depreciação, continua trabalhando por décadas. Qualquer coisa que exija financiamento para consumo, essa recusa separa as pessoas ricas das pessoas que têm apenas uma renda alta. As pessoas ricas não financiam férias, roupas, móveis, eletrônicos ou outras compras de consumo. Se não podem pagar à vista, elas não compram. A ideia de pagar juros por algo que perde valor ou não oferece valor duradouro é fundamentalmente incompatível com a forma como elas pensam sobre o dinheiro. Serviços. Compre agora, pague depois. Financiamentos de lojistas e empréstimos pessoais para consumo são comercializados com a premissa de tornar as coisas acessíveis. O que eles realmente fazem é tornar coisas caras acessíveis, ao mesmo tempo em que adicionam custos de juros que as tornam ainda mais caras. Uma compra de $2.000, financiada em 2 anos com juros de 20%, custa cerca de $2.440. Os $440 em juros não compraram nada. Foi uma taxa pela impaciência. As pessoas ricas mantêm uma separação estrita entre dívidas usadas para investimentos, como hipotecas de imóveis que se valorizam, e dívidas usadas para consumo, as quais elas evitam completamente. Essa disciplina evita a espiral de dívidas, que mantém milhões de americanos presos em pagamentos constantes por coisas que já consumiram. Presentes que geram custos contínuos para o destinatário. Esta última recusa mostra como as pessoas ricas pensam sobre o dinheiro, mesmo quando o gastam com os outros. Elas evitam dar presentes que tragam custos de manutenção, requisitos de assinatura ou obrigações contínuas para o destinatário. Elas não dão animais de estimação que exigem custos de cuidados. Elas não dão presentes elaborados que precisem de acessórios, consumíveis ou espaço de armazenamento. Elas não pagam pelo primeiro ano de assinaturas nas quais o destinatário se sentirá obrigado a continuar. Em vez disso, elas dão dinheiro diretamente, experiências que não criam obrigações ou itens que são completos em si mesmos. Essa filosofia também se estende à forma como elas abordam suas próprias compras. Elas avaliam não apenas o custo de aquisição, mas o custo total de propriedade. Um item que custa $100, mas exige $50 em manutenção anual, é, na verdade, mais caro do que um item que custa $200 e não gera custos adicionais. Esse padrão se aplica a barcos, casas de veraneio, equipamentos de hobby e inúmeras outras categorias nas quais o preço de compra é apenas uma fração dos custos ao longo da vida útil. Deixe-me dar conselhos concretos sobre como você pode aplicar essas recusas às suas próprias decisões financeiras. Se você atualmente tem o hábito de comprar garantias estendidas, pare com isso. Crie uma conta poupança separada chamada autosseguro e deposite o dinheiro que você teria gasto em garantias. Se algo quebrar, pague o conserto com esse fundo. Com o tempo, você acumulará dinheiro em vez de entregá-lo a empresas de garantia. Se você é leal a marcas sem avaliar se o sobrepreço compra a qualidade real, passe um mês comprando marcas próprias em todas as categorias. Anote quais produtos você não consegue distinguir das versões de marca. Mude permanentemente nessas categorias. Continue pagando o sobrepreço apenas onde você realmente perceber a diferença. Se você compra lançamentos imediatamente, introduza um período de espera. Nenhuma compra de tecnologia no primeiro ano de lançamento. Nenhuma compra de veículo no primeiro ano modelo de uma geração. Essa paciência economizará seu dinheiro e o protegerá dos problemas dos primeiros compradores. Early Adopters. Se você paga taxas sem avaliá-las, revise seus produtos financeiros. Qual é o índice de despesas de cada fundo mútuo que você possui? Qual porcentagem dos ativos o seu consultor financeiro cobra? Quais taxas você paga por contas bancárias?
cartões de crédito e apólices de seguro. Reduza as taxas sempre que possível, sem abrir mão da proteção necessária. Se você aceita os preços de tabela em compras maiores, pratique a negociação. Comece com algo em que haja pouco em jogo. Peça um desconto na sua conta de TV a cabo. Faça uma contraproposta à primeira oferta em uma loja de móveis. Solicite a isenção de taxas de uma conta bancária. O desconforto desaparece com a prática e as economias se somam a cada transação. Se você financia compras de consumo, pare com isso. Se você não pode pagar à vista por algo que não seja uma casa ou um veículo para o trabalho, você ainda não pode pagar por isso. Construa economias direcionadas para compras maiores e compre apenas quando tiver o dinheiro em mãos. As 12 recusas que descrevi não são preferências arbitrárias. Elas refletem uma filosofia coerente sobre para que serve o dinheiro e como as decisões de gastos devem ser tomadas. Harold, o aposentado com 42 milhões de dólares, não pensava nessas decisões individualmente. Ele não calculava o valor esperado das garantias estendidas toda vez que recusava uma. Ele não pesquisava sobre genéricos antes de cada visita à farmácia. Ele desenvolveu uma estrutura, um conjunto de princípios sobre valor, que tornava as decisões automáticas. Essa estrutura é a verdadeira diferença entre as pessoas ricas e as pessoas que ganham rendas semelhantes, mas acumulam muito menos. Os consumidores médios tomam decisões de gastos com base em se podem pagar por algo e se o desejam. Se ambas as respostas forem sim, eles compram. As pessoas ricas adicionam uma terceira pergunta. Vale a pena? Essa pergunta filtra as compras que cabem no orçamento e são emocionalmente atraentes, mas não entregam um valor proporcional ao seu custo. Ao longo de milhares de decisões durante décadas, esse filtro cria a lacuna entre a riqueza moderada e a riqueza substancial. A verdade contraintuitiva é que as pessoas ricas gostam de gastar dinheiro. Elas apenas preferem gastá-lo em coisas que são importantes para elas, em vez de coisas que não são. Elas viajam, comem bem, compram qualidade. Elas não levam uma vida de privações. Elas simplesmente se recusaram a subsidiar departamentos de marketing, os lucros das companhias de seguros e o sobrepreço pela impaciência. Elas se recusaram a pagar por coisas que não oferecem satisfação genuína e se recusaram a deixar as decisões de gastos no piloto automático. Mitchell, o consultor financeiro que visitou a casa de Harold, disse que aquela noite mudou a forma como ele conversava com os clientes sobre gastos. Ele parou de presumir que os clientes ricos queriam maximizar o consumo. Ele começou a perguntar o que eles realmente valorizavam e construiu planos financeiros em torno desses valores, em vez de suposições arbitrárias de gastos. O que ele aprendeu com Harold foi que as recusas não eram sacrifícios. Harold não se sentia prejudicado por seu Camry 2018, sua água da torneira ou seu ibuprofeno de marca própria. Ele se sentia livre. Livre da pressão de sinalizar riqueza por meio de compras. Livre dos custos de manutenção de posses extravagantes. Livre do medo de um estilo de vida que exigia uma renda contínua para ser mantido. As recusas criaram liberdade. A liberdade criou segurança. A segurança criou uma aposentadoria, na qual a principal preocupação de Harold era em qual campo de golfe ele deveria jogar, e não se seu dinheiro seria suficiente. Esse resultado não foi garantido pela venda de sua empresa. Muitas pessoas que vendem empresas por milhões de dólares conseguem gastar tudo em uma década. O resultado de Harold foi garantido pelos princípios que ele aplicou por 50 anos e que continuou a aplicar mesmo depois que o dinheiro chegou. Esses princípios não são um segredo. Eles não são complicados. Eles estão disponíveis para qualquer pessoa disposta a avaliar as compras perguntando: vale a pena? Em vez de, posso pagar por isso? A mudança de uma pergunta para outra muda tudo. É isso que a educação financeira realmente significa. Não memorizar qual fundo de índice comprar ou qual conta tributária usar, mas entender em um nível fundamental como o dinheiro funciona. Entender que toda compra é uma troca, dinheiro por valor recebido,
e que as pessoas ricas recusam consistentemente trocas que não entregam um valor adequado. A pessoa que entende esses princípios os aplica automaticamente em todas as categorias de gastos. A pessoa que não os entende comete os mesmos erros em todas as categorias e perde dinheiro ao longo da vida em inúmeras compras por meio de garantias estendidas, sobrepreços de marcas, altas taxas e impaciência. Se você reconheceu padrões em seus próprios gastos que correspondem aos erros que as pessoas ricas evitam, esse reconhecimento é o ponto de partida para a mudança. Há um vídeo neste canal que detalha a educação financeira desde o básico. Os princípios que tornam qualquer outra decisão financeira mais clara. Esse entendimento muda não apenas o quanto você economiza, mas também como você pensa sobre cada dólar que flui pela sua vida. Harold não ficou rico por acaso. Ele ficou rico porque pensava sobre o dinheiro de forma diferente da maioria das pessoas. A casa em um subúrbio de Cleveland, o Honda CR-V, o ibuprofeno de marca própria, não eram sinais de pobreza. Eram sinais de clareza sobre o que realmente importava. Essa clareza está disponível para qualquer pessoa disposta a desenvolvê-la. As 12 recusas não são regras a serem memorizadas, elas são sintomas de uma mentalidade. É a mentalidade que cria a riqueza. As recusas seguem naturalmente assim que a mentalidade está presente. Desenvolva a mentalidade e você não precisará de uma lista. Você verá desperdício em todos os lugares onde os consumidores médios veem gastos normais. Você verá oportunidades onde os outros veem privações. Você não verá o caminho para a riqueza em ganhar mais, mas em reter mais do que já ganha. Harold dirigiu para casa naquela noite após o jantar em seu Camry 2018. Mitchell dirigiu para casa em seu BMW alugado. Um deles era mais rico que o outro. Não era aquele que você imaginaria no estacionamento. Esse é o ponto. Se esta história mudou sua visão sobre os hábitos comuns dos ricos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Nós revelamos as verdades financeiras que muitas vezes permanecem ocultas. Plante as sementes para o seu futuro. O próximo tesouro de sabedoria se abrirá em breve.